Aleluia. Queridos, a palavra do Senhor, Deus trouxe ao meu coração, já é muito conhecida, pregada, aleluia, mas abre a Bíblia Sagrada, em 2 Reis, e no capítulo de número 5, louvado seja Deus, aleluias. Segundo livro de Reis, capítulo número 5, louvado seja Deus. Aleluias. Eu quero ler somente o versículo 14, amém? Porque eu quero utilizar o texto bíblico do versículo 1 até o 14 para a glória de Deus. Aleluia. Então diz assim a palavra do Senhor, versículo 14: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Aleluias, amém? Glória a Deus. Pode sentar, adorando, exaltando ao nome eterno e santo do Senhor Jesus. Aleluias, glória a Deus. Hoje é culto de cura e de libertação, amém? Aleluias, glória a Deus. E nós estamos aqui, querido, ali buscando da parte do Senhor a cura, a libertação, aleluia, as bênçãos do Senhor Jesus, amém? Ali, porque tudo isso é bênção de Deus, né, querido? Tudo é bênção de Deus, tudo vem das mãos do Senhor para a nossa vida, louvado seja Deus. E nós viemos aqui, aleluia, não só para receber, mas viemos para entregar, amém? Nós já entregamos o nosso louvor a Deus, a nossa glorificação, a nossa exaltação, o nosso aleluias ao nome eterno do Senhor, amém? Nós estamos aqui para dar a Ele toda a honra e toda a glória que lhe é devida nesta noite, neste lugar, como assim todo culto que Deus tem preparado para nós estarmos aqui adorando ao seu santo nome. Aleluia. Queridos, louvado seja Deus. O texto bíblico que nós lemos tem por título: Naamã é curado da lepra, amém? Louvado seja Deus, aleluias. E eu quero justamente colocar isso como tema da nossa mensagem, né? A cura de Naamã, ou Naamã é curado, amém? Da lepra, louvado seja Deus. Porque nós falaremos justamente sobre isto, bendito seja o nome do Senhor. Amados, nós sabemos que o contexto desta história de Naamã, aleluia, nos mostra justamente a importância de se ter fé, de se ter confiança em Deus, amém? Aleluias. E quando nós vemos, queridos, estes valores, a confiança e a fé agregada aos valores da humildade e da obediência, nós vemos que, aleluias, que o Senhor, Ele vai agir, Deus vai trabalhar, Deus vai operar, amém? Porque o texto está dizendo sobre a vida de um homem que nem mesmo era parte da promessa do povo de Israel, mas a Bíblia está dizendo e vai mostrar que este homem, ele, aleluias, ou que o contexto revela que é muito importante ter fé, é muito importante você confiar, mas em valores que são extremamente importantes, são valores, aleluias, da humildade e da obediência. O texto vai mostrar que se Naamã não agisse com humildade e obediência, ele poderia partir de volta à sua terra, sem receber o milagre, sem receber a vitória, sem receber a bênção qual ele foi buscar nos termos de Israel, amém? Você que está entendendo, diga glória a Deus. Por isso o texto mostra-nos, querido, que qualquer homem,
independente do seu povo, independente da sua raça, independente da sua crença, do seu nível social, da sua elevada posição ou status, todos necessitam da graça de Deus. Aleluias, todos precisam do poder de Deus, para que eles possam alcançar a cura, para que eles possam alcançar a redenção. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É preciso a intervenção divina. Se não for a mão de Deus, não tem milagre na sua vida. O texto vai deixar claro isso. Não importa a sua raça, a sua crença, seu status, porque Deus, Ele, em muitas ocasiões, Deus trabalhou na vida de pessoas que nem mesmo faziam parte da aliança que Deus tinha com o povo de Israel. Nós lemos no texto, no início do culto, abrimos o culto falando, aleluia, da intervenção divina. Quando Cristo, numa palavra, aleluia, que foi direcionada a Ele, e em contrapartida, a palavra que Ele deu, era que o demônio já saiu da vida da filha de uma mulher, que era Cirofenícia. Uma mulher que não era israelita, não era uma hebreia, não era uma mulher, aleluia, portadora da promessa, mas ela recebeu milagre, ela foi abençoada, porque Deus, o Senhor, Ele se compraz no coração daquele que tem fé, que busca e acredita que Ele é o Senhor, e é que Ele é o galardoador, aquele que pode te dar a tua justa recompensa. Você está crendo nesta noite? Amém? Diga glória ao nome de Jesus, amém? Porque Ele é digno. Glória a Deus. E nós vemos, queridos, algumas características nesse texto que revelam justamente, quando nós discorremos no texto sagrado, algumas coisas que são essenciais para que, aleluia, nós vemos o acontecimento deste milagre. A bênção que chegou à vida de um homem chamado Naamã, um homem que a Bíblia revela de grandeza terrena, aleluia. Mas vamos lá, eu quero ler justamente nos versículos 1 e 2, do qual diz assim o texto sagrado: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Somente o versículo 1. Amém? Este homem, este comandante do exército do rei da Síria, aleluia. Nós vamos observar, querido, duas situações aqui, duas características, dois adjetivos para este homem. Nós vamos ver a força e a fraqueza de Naamã. Quando nós falamos de força, nós a vemos no sentido da sua grandeza terrena, nós a vemos no sentido do seu prestígio, porque ele era um líder militar, ele era reconhecido, ele era um vitorioso de guerra, ele foi honrado, aleluia, no seu país, diante do seu senhor, o seu rei, ele foi honrado, aleluia, ele recebeu condecorações. Este homem, aleluia, era evidência no seu país, na sua terra. Ele era um homem de status social, ele era um homem, aleluia, que tinha muito prestígio na sociedade, aleluia. Mas se isto era sinônimo da grandeza terrena, da sua força que ele tinha, por outro lado, um outro adjetivo dele era a fraqueza. E a sua fraqueza nesse
sentido é porque, apesar de tudo que ele podia gloriar-se, de tudo que ele podia engrandecer-se, como um guerreiro que ele foi, aleluia, ele era fragilizado, porque ele era portador de uma doença incurável naquela época. A sua fraqueza era por causa da sua doença. Este homem era leproso, e ser leproso naquele tempo era somente Deus que poderia intervir para operar um milagre na vida de um homem. Nós vemos no tempos de Cristo que haviam muitos leprosos em Israel, assim como, aleluia, naquele tempo Jesus curou muitos leprosos, aqui também havia muitos leprosos. O Cristo faz menção disso, quando ele está debatendo com as autoridades. Ele está dizendo assim, que no tempo do profeta Eliseu, também havia muitos leprosos em Israel, mas ninguém foi curado, senão Naamã, o sírio. Você está entendendo, querido? Havia muitos leprosos. Agora veja bem, amado, a fraqueza deste homem é entender que ele não pode, que não há recurso humano que possa, não há medicina que possa, aleluia, fazer algo por ele, a não ser que Deus faça por ele. Era só uma questão de tempo, era só uma questão de talvez dias, talvez meses, quem sabe um ano ou mais. Mas era só uma questão de tempo para que ele pudesse ser excluído da sociedade, para que ele pudesse começar a definhar até a morte, porque a lepra levava o homem à morte. Aleluias. Então o fim de Naamã era a morte. Amém? Aleluia. A lepra era incurável, não havia recurso da medicina, aleluia. E quando nós falamos em lepra incurável, nós podemos associá-la ou compará-la ao pecado, porque o pecado é aquele também que degrada a humanidade, que faz definhar a humanidade, que leva a humanidade do homem à morte. O pecado leva o homem à morte, o ser humano, qualquer um sem Deus, ele vai morrer. Então, lepra incurável e pecado, aleluia, são praticamente as mesmas coisas, se em comparação com aquele tempo. Porque nos dias de hoje temos recursos, hoje tem cura, hoje tem muita coisa que foi desenvolvido pela medicina, mas naquele tempo não tinha. Então, certamente era a morte. Comparando com ela, a cura, a lepra incurável, o pecado, ele age assim na vida de qualquer ser humano. É só Deus. Se não for Deus na vida do homem, não tem cura. Aleluia. Pode o psicólogo agir na vida de um homem, pode, aleluia, o psicanalista, o psiquiatra, pode qualquer pessoa, médico, doutorado, renomado, agir. Ele pode instruir, ele pode trazer mudança, quem sabe até de trajetória na vida de alguém, mudar a circunstância da vida dessa pessoa, através de conselhos, através de tantas coisas que a medicina terapêutica vai trazer. Mas tem uma coisa: nunca vai livrar o homem da condenação eterna, nunca vai livrar o homem se ele não se arrepender, não se render ao Cristo, ao Salvador, ao Deus vivo. Ele não pode ser curado do seu pecado. Aleluia. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Amém? Talvez você conheça muitas pessoas que estavam totalmente perdidas e agora passaram por grandes psicanalistas, pessoas
Nossa, e mudou completamente, está uma bênção. Amém? Glória a Jesus. Isso é muito bom. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas sem Jesus, querido, o pecado permanece. Sem Jesus não tem vitória plena, não tem salvação. Sem Jesus não tem a redenção. Aleluia. Sem Jesus não tem. Amém? Glória a Jesus. A primeira característica desse, versículo que lemos, então, é a força e a fraqueza de Naamã. A segunda, aleluia, eu coloquei assim, que a fé, ela move-se em qualquer lugar. A fé move-se em qualquer lugar. Amém? Aleluia. Eu quero estabelecer isso como questões de pessoas e ambientes. Porque a fé move-se flui através de pessoas. Então não importa o ambiente que essa pessoa esteja, porque se ela exercer a fé, independente do ambiente que ela está, a fé emana dela, do seu princípio de crer, do seu princípio de acreditar e confiar em Deus, e ver a mão de Deus agir através da sua vida pela sua fé. Então veja bem, versículo 3 e 4. Vou ler o versículo 2. Versículo 2. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aleluia. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Então veja, amados, que essa menina israelita foi levada para ser escrava na casa de Naamã, para servir a esposa de Naamã. Ela estava lá cativa, mas mesmo estando lá, talvez tendo certa liberdade, mas era uma serviçal, trabalhava, com certeza não era remunerada para isto, mas isso não implicava em ela fechar o seu coração, porque esta jovem vai demonstrar uma preocupação. Ela observa que é somente o Deus de Israel que pode fazer alguma coisa pelo seu senhor ali, Naamã, porque ela está vendo que Naamã, observando que Naamã, ele era leproso. Ela já tinha conhecimento que ele estava em uma condição de desenvolvimento da sua lepra. Ele já estava, quem sabe, passando situações difíceis por causa daquilo, e ela está observando, e ela então faz uma declaração de fé. Esta jovem, aleluia, ela é um porta-voz, aleluia, para que a obra de Deus chegasse à vida daquele comandante leproso chamado Naamã. Está bem claro no texto, na sua preocupação pelo seu Senhor, ela vai dizer: se ele estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele seria restaurado da lepra. Porque ela sabia que ali o profeta Eliseu, homem de Deus, era usado na mão do Senhor Deus de Israel. E ela sabia que se Eliseu, aleluia, rogasse a Deus, Deus poderia curá-lo. Então ela dá a dica, a palavra, a declaração de fé, aleluia. E ela diz: se ele estivesse diante do profeta lá em Samaria, ele seria curado. Olha, querido, você está entendendo, amado? Isso aí está mostrando para nós, querido, que a fé não está cativa, a fé não está aprisionada,
A fé não está presa não, querido, ela está livre, ela pode ser exercida em qualquer lugar. Ela era cativa, ela era escrava naquela casa, ela poderia se calar, ficar quietinha e falar: morre, 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 morre porque me trouxe para ser escrava. Mas não, aleluia, aqui dentro do seu coração, aleluia, ela reconhecia uma preocupação para que esse homem pudesse ser curado. Deus já estava movendo o coração daquela jovem, Deus já estava trabalhando através dela, aleluia. Ela era um instrumento de Deus, falando para ele: olha, tem um homem de Deus lá, um profeta. E o mais interessante quando nós lemos aqui, é que ele foi para o rei da Síria e disse para ele: assim e assim falou a jovem que é de Israel. Olha, querido, ele não só ouviu o que a jovem havia dito, mas ele deu ouvido ao que ela falou. Aleluia. Ele foi falar com o rei de Israel e anunciar o que ela havia dito a esse respeito. Você está entendendo, querido? Louvado seja Deus, a fé já está trabalhando, a fé já está se movendo, a fé não está aprisionada, ela está, aleluia, já operando, ela já está determinando a bênção para a vida deste homem chamado Naamã. Se você crê nesta noite, a fé, ela não está aprisionada, ela está aí dentro de você, aleluia. Libera nesta noite a tua fé perante a face do teu Deus, porque o milagre vai chegar na tua vida. Você está entendendo? Diga glória ao nome do Senhor Jesus. Diga aleluia, Jesus. Diga: eu estou entendendo, Senhor. Tem milagre para a minha vida nesta noite, tem maravilhas para a minha casa nesta noite, aleluia. Tem cura divina na minha casa, na minha família. Ramai sou me calabai, de calabachore me calabachei. Aleluia. Creia, irmão, creia. Louvado seja Deus. Terceira característica, terceira consideração: Naamã foi buscar a cura. Naamã foi buscar a cura. Amém? Olha aí, versículo 5 a 7. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Aleluia. Naamã foi em busca da cura. Aleluia. Diante das palavras daquela jovem, Naamã decide buscar ajuda do profeta, ajuda em Israel. Ele vai, ele leva não só os presentes, mas ele leva uma carta do rei, porque o rei sabia o quanto ele era um soldado, um comandante valoroso. Tanto diz para ele: vai logo, agiliza, rapaz, leva essa carta aqui, ó, chega lá, entrega para o rei e ele que se vire, porque ele tem que dar um jeito, ele vai ter que te curar. Tanto que nós vemos, amado, que quando ele chega lá, entrega a carta, o rei fala: peraí, nós estamos em termos de paz, mas parece que ele está querendo romper comigo, parece que ele está querendo guerra, onde já se viu. Como é que eu posso curar alguém da lepra? Olha, o rei está olhando para a impossibilidade humana,
Ele está olhando para si mesmo e dizendo: eu não posso, não tem como, nós não podemos, não há jeito, não tem recurso, o que é que eu vou fazer? Todas as impossibilidades estavam diante do rei. Aleluia, louvado seja Deus. Agora, querido, nós vamos olhar, né, para algumas coisas, alguns aspectos da situação. Eu quero aproveitar aqui, aleluia, o ensino que o nosso evangelista Cláudio trouxe a nós esses dias. Ele disse bem claramente que não importa a motivação que alguém chega a Deus, a Cristo, que pode chegar aqui na igreja para buscar, não importa a motivação, mas o que importa, aleluia, é que ele não vai permanecer da mesma forma. Porque se alguém buscar, ainda que venha, porque precisa somente da cura, ele vem porque ele precisa da cura. Ele vem porque ele precisa de uma libertação na família. Ele vem porque ele precisa de uma restauração financeira. Ele vem porque ele precisa de alguma coisa, em algum aspecto da vida pessoal. Ele vem pela motivação errada. Mas quando ele chega, quando ele entrega, aleluia, quando ele descansa na sombra do Onipotente, aleluia, ele encontra descanso para sua alma, ele é transformado, ele é renovado, ele é fortalecido, e a sua motivação passa a ser amar a Deus e ser amado por Deus. Amado por Deus já é, né? Mas ele passa a viver uma reciprocidade. Deus me ama e eu também o amo. Você está entendendo, querido? Então, por mais que alguém chegue à presença de Deus por causa da dificuldade, da situação ou de qualquer coisa, mas Deus trabalha, e os corações mudam. E se tem alguém que foi transformado aqui, aleluia, nesta igreja, aleluia, porque está aqui porque ama, porque é amada do Senhor, e porque ama ao Senhor, aleluia, porque não está aqui somente porque precisa da cura, porque se fosse por isso, você já teria ido embora, porque você já foi curado, porque a tua casa já foi curada, aleluia, mas agora você permanece, e às vezes ainda permanece sendo provado muitas vezes, mas permanece porque ama e glorifica o nome daquele que é teu Senhor. Amém? Aleluia. Isso é mais importante, amado. Isso é o mais importante, amém? Porque a transformação vem para aquele que o busca, para aquele que encontra-se com Deus. Amém, amado? Eu estou falando isso porque a motivação de Naamã não foi porque ele queria conhecer o Deus de Israel. A motivação de Naamã não foi porque ele queria ir lá, porque ele queria ter um encontro com o Deus de Israel. Ele queria ir lá se curvar nas terras de Israel, nos termos de Israel. Ele queria ir lá se prostrar, oferecer um sacrifício, um holocausto lá, quem sabe, e glorificar o Deus de Israel. Não era essa a motivação dele. Ele só estava indo lá porque ele queria ser curado. Ele só estava indo lá porque ele queria a bênção. Ele precisava da cura. Foi isso que ele ouviu da jovem. E ele estava indo lá por causa dessa situação. Você está entendendo, irmão? Aleluia. Quando nós olhamos para o Cristo, contando a parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, nós vemos que, aleluia, o filho pródigo não voltou para a casa do pai, primeiramente, porque ele amava o pai. Não. Ele voltou por causa da sua necessidade. Ele, em determinado momento, ele vai dizer: o meu pai tem trabalhadores, tem abundância de pão, não falta nada lá, eles têm salário, têm tudo, e eu estou aqui, padecendo necessidade, morrendo de fome.
primeira declaração que ele faz é a sua necessidade. Ele queria nem sequer, ou melhor, nem que fosse para ser um trabalhador do próprio pai. Você está entendendo, irmão? Olha para você ver. O filho pródigo está dizendo: eu estou com fome, eu estou perecendo, estou com fome, mas eu vou voltar, porque eu estou com fome, e na casa do meu pai tem pão. Ele podia ser diferente, né? Podia falar: puxa vida, eu errei, puxa vida, eu pequei contra meu pai. A primeira palavra dele poderia ser essa: eu pequei contra ele, eu falhei com ele. Oh, tem misericórdia de mim, Deus, eu amo meu pai, eu vou voltar para a casa dele. Não, ele estava com fome, ele estava perecendo. Mas a Bíblia vai dizer que ele vai tomar uma atitude, e vai dizer: voltando eu, direi para ele: pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Olha para você ver, querido. Mas ele já está reconhecendo: pequei contra ti, não sou digno. Amém? Aleluia. Então, motivação. E agora nós vemos aqui Naamã sendo motivado por causa da enfermidade. Mas quando Naamã vai, nós vamos ver que o processo não foi só da cura física, também ocorreu uma cura espiritual, uma cura aqui, ó, emocional, na sua vida. Aleluia. Deus trabalhou de uma forma poderosa na vida deste homem. Amém, amado? Louvado seja Deus. Quarta consideração: quando a ordem vem de Deus, o processo é simples. Amém? Aleluia. Vamos ler versículo 8 a 12. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Vendo, pois, Naamã que os seus cavalos e os seus carros, veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Aleluia. Quando a ordem vem de Deus, o processo é simples. Eliseu somente mandou um mensageiro. Eliseu não foi receber ele com todas as pompas, regalias, com tudo o que ele gostaria de receber, com tudo quanto ele estava acostumado de ser reverenciado como um grande comandante, um guerreiro vitorioso, honrado. Mas não era esse, para ser honrado principalmente por um profeta de Deus. Agora Eliseu, já recebendo uma ordem de Deus, porque ele não falou por ele mesmo, certamente o homem de Deus está em conexão com Deus, está em comunhão com o Pai, aleluia, e o Deus vivo já disse para ele: fala para ele se lavar, fala para ele descer 7 vezes no Jordão, que ele vai ser curado, porque eu já contemplei ele, porque eu já tenho uma obra, porque eu já usei aquela menina, porque eu mandei ele vir aqui, porque eu tenho um trabalhar na sua vida, aleluia. Então, queridos, veja que
foi simples, e a instrução do profeta: vai e mergulha no Jordão. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que ele vai ser curado, certamente vai acontecer, mas antes da cura, antes de acontecer o milagre, a Bíblia está dizendo que ele ficou completamente indignado, porque ele pensou que ele deveria chegar, estender a mão, orar, como nós fazemos aqui muitas vezes, né? Vem cá, irmão, põe a cabecinha embaixo da minha mão aqui, vamos orar, vamos pedir para Deus, e nós fazemos. Ei, querido, mas eu estou lá na minha casa orando pela sua vida, aleluia. Eu estou na minha casa orando pela igreja, eu estou na minha casa orando pelo irmão enfermo, pela irmã enferma, pelo irmão em situação, pela irmã na situação. Eu estou na minha casa e Deus está agindo, Ele está operando. Se Deus ordenou, Ele faz, Ele opera, a palavra é dEle, o milagre é dEle, e Ele vai ser glorificado na sua vida, na vida da sua igreja, aleluia. Mas o homem está indignado, porque ele pensou: vai passar a mão na lepra. Ei, peraí, vai passar a mão na lepra? Será que precisa, evangelista Carolina? O profeta passar a mão na lepra, chegar lá na lepra do leproso, né? Passar a mão lá e vão curar. Eu não ponho nem a mão. Quem cura é Jesus, não é minha mão. Vou pôr a mão na lepra, vou pôr a mão na bactéria, vou pôr a mão na... nada. Põe a mão não, irmão. Você está entendendo? Porque quem cura é Jesus. Aleluia. Agora aqui, ó, ele pensou, ele vai chegar, vai impor, vai orar, vai pedir: Deus, manda fogo agora, manda poder, manda unção agora. Às vezes a gente ora tanto, né, que ele pedindo, Deus vai mandando, aí Jesus não mandou nada. A gente fica até, parece que mais indignado do que Naamã, às vezes. Fala: Jesus, o que está acontecendo? Jesus fala: tenha confiança, tenha fé, acredita no milagre, acredita na obra, acredita nas maravilhas que eu ainda faço, aleluia, acredita, confia, aleluia, porque precisa confiar, querido, não é só quem ora, é quem recebe também, aleluia. O pastor pode cansar de falar: Deus manda, Deus manda, Deus manda, e o de cá falando assim: será que Deus manda mesmo? Aí não manda nada, irmão, porque um exerce fé, o outro não exerce. Ou quem sabe o pastor está orando sem fé e você está cheio de fé, aí Jesus manda, mas não por causa da fé do pastor, por causa da sua fé. Você está entendendo? Tudo são princípios, amados. Deus trabalha como Ele quer, Ele é fiel, Senhor, poderoso, aleluia. Ele faz como apraz a Ele, aleluia, amém. Mas aqui o processo é simples. Quando a ordem vem de Deus, o processo é simples, aleluia. A simplicidade do mandamento de Eliseu é como a simplicidade do evangelho, aleluia. Precisa de fé e de obediência. Se não obedecer o evangelho, se não ter fé e obediência, não vai funcionar. Agora, este homem, ele criou duas situações. Se fosse para Deus não operar na vida desse homem, querido, por duas situações, amado. A primeira situação é que ele já ficou indignado. Pensei que esse profeta vinha aqui orar, colocar a mão, clamar a Deus. Deus só de olho, né? Primeira, estou vendo, hein? Primeira indignação. Aí a segunda: precisa ser naquele rio? Ele está dizendo assim: ó, tá bom, mesmo que eu vá, mesmo que eu desça naquela água, mas precisa ser no Jordão? Não podia ser lá no meu rio lá de Damasco? Não podia ser lá naqueles rios limpos, águas cristalinas, que eu vou entrar e vou sair limpo? Aí Jesus está falando: não, você vai entrar no sujo e vai sair limpo. Ei, Deus, você não entende Deus, irmão? Não tem jeito, né? Ninguém entende, né? Você vai entrar no sujo e vai sair limpo.
Se você entrar na água limpa lá, você sai mais sujo ainda. Você vai sair mais leproso. Mas se você ouvir a instrução de Deus, a ordem vem de Deus, o processo é bem simples. Você está entendendo, igreja? Diga glória a Deus. Levanta a mão para o céu assim, diga: Jesus, eu estou entendendo. Aleluia. Deixa eu mergulhar, nem que seja na água suja, mas eu vou sair limpo, abençoado, purificado, santificado, porque Tu és o Senhor da minha vida. Você está entendendo, igreja? Aleluia. Por quê? A fé, ela vai se manifestar na obediência, né? Na condição da obediência, aí se manifesta. A fé e a obediência estão atreladas. Amém? Aleluia. Para finalizar, a quinta consideração aqui, característica nossa: Naamã obedece e é curado. Simples. Ele obedece e é curado. Versículo 13 e 14. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Aleluia. Naamã foi curado. Aleluia. Foi restaurada a sua carne. Louvado seja Deus. Querido, observa. Deus usou aquela menina. Deus usou situações. Deus tem usado. Agora Deus vai usar quem? Deus vai usar a boca dos seus próprios soldados. Os seus criados, os seus soldados que estavam com ele. Aqueles que levaram consigo lá as vestes festivais, que levaram prata, ouro, que levaram todos os presentes, aquela caravana que veio com Naamã. Agora eles olhavam e falavam: ô meu pai, meu comandante, se o profeta tivesse pedido coisa difícil, você não fazia não? Tu é arrojado? Tu é valente? Tu é guerreiro? Tu venceu a peleja, tu venceu, foi condecorado. Se fosse coisa difícil, tu não ia fazer? Olha querido, olha para você ver a simplicidade de Deus, tocando o coração de alguém para dizer para ele: ô, você quer ou não quer a benção? Você quer o milagre ou não quer? Você vai ficar no nhenhenhé? Não, para com isso, homem. Se fosse difícil, você não faria? Mas ele só falou assim: vai lá e desce 7 vezes no Jordão, mergulha 7 vezes e você vai ser curado, vai ser restaurado. E a Bíblia diz que ele foi e desceu as águas, e saindo ele do 7º mergulho, a sua carne estava purificada, restaurada, como a carne de uma criança. A obediência de Naamã não só restaurou a sua carne, o seu físico, mas restaurou a sua consciência, transformou o seu coração. Ele viu o mover, o agir, o trabalhar do Deus de Israel. Ele vai se prostrar diante do Deus de Israel. Ele vai dizer: deixa eu levar umas mulas de terra dos termos de Israel, eu quero colocar lá no meu lugar, porque naquele lugar que eu me prostrar, eu quero me prostrar na terra que é de Israel, do Deus de Israel. E quando eu me prostrar, eu quero oferecer sacrifício ao Deus de Israel. Ei, querido, Deus faz a obra por completo. Aleluia, você está entendendo?
Naamã recebeu o milagre, ele recebeu a cura por causa da obediência. Ele foi induzido a isto, tiveram que cutucar ele várias vezes, cutucou ali, cutucou lá, e vai para lá, vai para cá, vai para cá, chega aqui, até ele chegar no Jordão. Mas chegou, foi abençoado. Deus tinha um propósito, não vai fugir do propósito de Deus. Não tem como, querido. Se Deus está te movendo, está trabalhando, está operando, é por causa dos propósitos dele na sua vida. Ele pode dar uma cutucada aqui, uma cutucadinha ali, mas ele vai te conduzindo. Está precisando corrigir ali, está precisando, vamos apertar aqui, dá uma apertadinha, anjo vai lá, dá uma tocadinha nela, dá uma tocadinha nele, manda lá atrás, não leva a bandeja da vitória agora não, leva uma prova, porque essa prova vai ser boa, vai ser bênção, vai mudar, vai transformar. Olha, anjo, eu já estou vendo lá na frente, eu estou vendo ele depois da prova, eu estou vendo ela depois da prova, aleluia. Querida, a visão nossa é curta demais. Ai, Jesus, estou passando por uma prova, uma luta, ai, misericórdia. Aí Jesus está falando assim: filho, você não viu nada, depois da prova, se você soubesse. Você está entendendo, igreja? A igreja move-se por fé, querido. Aleluia. Nós não estamos aqui para ser massacrado, nós estamos aqui para ser escorraçado, nós estamos aqui, aleluia, para Deus pegar o cajado e descer o cajadada no nosso lombo, não. Aleluia, nós estamos aqui para ser corrigido pela palavra, abençoado cada dia, e o nome dele ser glorificado na nossa vida, porque, aleluia, depois que nós atravessar o mar, tem vitória, vamos cantar o hino da vitória, porque o Senhor vai ser glorificado, amém? Se coloque em pé em nome de Jesus.